Você não devia estar tão cansada só por amar alguém, mas você tá. Você tá. Sabe por quê? Porque não é só o amor, entendeu? É aquela história do esforço dobrado, é tentar manter a conexão com alguém que parece que está sempre um passo atrás, entendeu? É quando você tenta puxar assunto com ele e aí você ouve, ah, de novo isso? De novo essa história? É quando você tenta desabafar e aí sabe o que acontece? Você é o chamada de dramática. É você tentar resolver as questões do relacionamento, aquilo que está pegando, e aí ele diz que você complica demais, que você complica tudo. Muito complicado. E aí sabe o que é o pior nessa história? É que quanto mais você tenta salvar, arrumar, consertar esse relacionamento, mais você começa a se sentir como a pessoa errada da história. Olha só, faz sentido isso para você? Então a gente vai falar hoje sobre isso. De verdade, eu vou falar hoje sobre isso. A Agatha está aqui se arrumando, nós temos um compromisso logo depois. E aí a gente teve um ligeiro atraso por causa de um contratempo. Então, a gente não vai pisar na bola com vocês na nossa live de quinta-feira. Então, estou aqui para falar com você sobre isso, sobre esse cansaço que você sente e que você nem sabe explicar. Você nem sabe. Tem uma sensação que provavelmente está acontecendo com você. Você acha que, sim, que se você parar, nada mais continua. Nada mais continua. Então o que acontece? A gente não está aqui para te mostrar que você tem que ceder mais, não. Não, a ideia não é essa. Ó, aqui, ó, já começou, inclusive. Aqui, ó. Tentei de tudo, perdoei, aceitei coisas inaceitáveis, tentei conversar e só fui maltratado. É exatamente isso. É você se sentir preso ou presa em uma relação em que só você sustenta tudo. Então, uma forma que a gente achou diferente de tentar mudar essa dinâmica é trazer algumas perguntas que vocês colocaram para a gente nos stories aqui do Instagram, para a gente começar a ter uma conversa aqui sobre isso. Ó, faz 2 semanas que desisti, me sinto libertado, abri para o novo. Às vezes é preciso fazer isso, você dar uma pausa e se libertar para o novo. Então a gente vai olhar essas camadas emocionais que vocês ficam presos e tudo mais. Então o que aconteceu? Para quem, só para vocês entenderem, como é que funciona a dinâmica? No Instagram, a gente normalmente na segunda ou na terça-feira a gente abre uma caixinha de perguntas e coloca lá o que vocês gostariam de conversar, o que você gostaria que a gente abordasse na nossa live de quinta-feira. E a gente recebeu várias perguntas. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então a gente meio que organizou aqui para tentar ter uma conversa sobre relacionamento e sobre esse cansaço que você tem. E principalmente, o que é possível de se fazer em um relacionamento para ver se vocês conseguem mudar. E se você está aqui, você está solteira, está solteiro, e está pensando, então isso não se aplica para mim? Muito pelo contrário. Porque provavelmente você vai se envolver em um relacionamento. Então, se envolver no relacionamento vai implicar que é melhor você saber certas coisas para você poder evitar entrar em um relacionamento furado, entrar numa furada e simplesmente aí você descobrir tarde demais ou depois de ter investido um tempo, ter investido muita coisa, que de repente aquele relacionamento nem era para ter funcionado, nem era para ter caminhado. Vou pedir um favor para vocês aqui, antes da gente entrar aqui nas perguntas propriamente dita. Eu até escrevi aqui para a gente não abrir muito leque. Você que está aqui agora, faz um favor para a gente, ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Vocês sabem o tanto que a gente é comprometido em entregar mensagem, entregar conteúdo, fazer vocês entenderem o que são as bases de um relacionamento saudável, um relacionamento que tem potencial de dar certo. Então, faz um favor para mim, senta o dedo no like aí, senta o dedo, compartilha essa live para aquelas pessoas que você acha que pode acrescentar, que o conteúdo dessa live pode fazer a pessoa aprender alguma coisa ou, de repente, ter insights, que a gente recebe muito direct aqui de pessoas que falaram. Eu mesmo recebi hoje de manhã. Muito obrigado por esse canal, porque coisas que vocês estão trazendo aqui estão me fazendo conversar com meu parceiro e o nosso relacionamento está caminhando, está melhorando. Então, dá like aí, faz o algoritmo
fazer a gente chegar para mais gente. Compartilha essa live e salva essa live. Ó, mandava seus vídeos para pessoas e ela nem via ou falava que era besteira. Pois é, aí é difícil, né? É difícil isso daí. Então, sem mais delongas, porque eu vou fazer uma live hoje mais curta, devido ao nosso compromisso mais tarde. Então, vamos direto aqui, focar um pouco aqui naquilo que vocês trouxeram para a gente nas caixinhas de pergunta e vamos ter uma conversa sobre o que pode acontecer, o que pode ser feito. Bom, a gente separou em blocos aqui para ficar mais fácil, porque não é muita coisa. O que acontece? Então, veja aqui, por exemplo, vou ler algumas aqui porque foram várias. Perguntas que vocês mandaram para a gente. Como conversar sem virar briga? Tudo que eu falo, ele entende de errado. Olha lá. Ele diz que eu complico tudo. Ele diz que eu complico tudo. Me sinto acusada até quando eu tento conversar com ele. E outra coisa, como falar o que eu sinto sem ser taxada de exagerada? Então, vamos começar. Antes que eu me esqueça, a Agatha deixou um beijo para vocês. Ela disse que não podia participar da live por conta desse compromisso, mas ela já está com saudades. Então, deixando isso aqui registrado. Olha só, quando a questão tem a ver com comunicação e você se sente se esforçando muito mais do que o parceiro para isso acontecer. A gente sempre coloca em todas as nossas lives, e eu falo sempre que possível nas pessoas que me chamam para conversar no direct e tudo mais, para clientes, para alunas, que, gente, não existe um relacionamento saudável em que adultos não conversem. Não existe. Você pode estar num relacionamento, beleza, mas se você está num relacionamento em que você não consegue conversar com seu parceiro, é importante você ter consciência de que você não está em um relacionamento saudável. Não existe como dois adultos compartilharem uma vida, dois adultos que buscam um relacionamento saudável, que buscam caminhar na vida. Não tem como dois adultos coabitando dentro da mesma casa, compartilhando sonhos, compartilhando desejos, compartilhando metas, passando por perrengues, duas pessoas que têm histórias de vida diferentes, muitas vezes têm valores diferenciados. Não é possível duas pessoas estarem debaixo do mesmo teto, buscando ter um relacionamento saudável e não conversarem. Não tem como isso acontecer, gente. Não tem. Então, se a comunicação não flui, é porque falta maturidade. Pode ser de um, pode ser dos dois, porque a conversa, isso é um ponto muito importante, a conversa que a gente é ensinado a conduzir, ela é errada. Normalmente, quando a gente vai conversar com uma pessoa, ou a gente está acusando, ou a gente está menosprezando, ou a gente está ignorando o que a pessoa está falando. E isso daí é aquela comunicação que a gente costuma colocar de a comunicação com o time da treta. A comunicação com o time da treta, ela não visa resolver o problema. Você fala, não, Kleber, mas acontece que eu sento lá e falo, olha só, você não está me tratando bem, olha só, a gente precisa conversar, veja só, você não pode ficar toda hora que eu chamo você para conversar, fugindo e dizendo que isso é besteira. Essa comunicação não funciona. Esse tipo de abordagem com o seu parceiro, ele traz um problema, uma questão dentro dela, que é muito complicada. Qual é a questão? Já parte do pressuposto de que uma pessoa está julgando e a outra está sendo julgada. Quando você chega assim, você não está fazendo isso, você não está fazendo isso, eu acho isso de você, eu penso isso daqui, você já está com esse dedo apontado para outra pessoa. E aí o que acontece? É natural, gente. É um instinto natural nosso. A pessoa que está do outro lado, ela não vai sentar e falar assim, ah, que legal, você está aí falando, apontando o dedo, dizendo que eu sou um porcaria, que eu sou um lixo, que eu sou uma pessoa inútil, que eu sou uma pessoa burra, que eu sou uma pessoa ignorante, o que quer que seja. Que legal, estou ouvindo você e está tudo certo, tá? Você pode falar isso. Não funciona assim, gente. Comunicação que tem esse tipo de abordagem não vai fazer a coisa fluir. Se você tem o foco, se você quer começar uma conversa com o seu parceiro, e você de cara já começa com esse tipo de abordagem, não vai dar certo. A chance não vou dizer que ela é nula não, mas eu vou dizer que ela é baixíssima, de você conseguir conversar com o seu par e sair daí alguma coisa proveitosa. Porque ele já vai entrar no modo de defesa. Porque ele vai pensar assim, se ela mostrar que eu estou errado, ela está certa, eu estou errado. Ela pode mais, eu posso menos. Tem alguém que está superior nesse relacionamento e tem alguém que está inferior nesse relacionamento. A gente sempre disse aqui que um relacionamento onde
tem uma pessoa acima e outra abaixo, ele não é um relacionamento equilibrado. A gente chama isso de um relacionamento vertical. Se tem alguém com razão e não tem, você naturalmente está caminhando para dizer o seguinte: eu sei o que é melhor para o nosso relacionamento. Eu sou a pessoa que diz o que é certo e o que é errado. Instintivamente, você está se colocando numa posição de ser a mãe e ele ser o filhinho. E a pessoa do outro lado, normalmente, ela não vai receber isso numa boa e vai entrar num modo de defesa. Uma comunicação para fluir entre um casal não tem que ter ninguém em posição de superioridade nem ninguém em posição de inferioridade. Kleber, mas e aí, como é que faz então? Você não pode falar assim. Como é que a gente consegue resolver essa história? Você não pode chegar apontando o dedo. Se eu não consigo chegar falando o que está me incomodando desse jeito aí e falando, olha, a gente precisa conversar. Porque eu já sei que do outro lado vem, como é que a gente pode fazer? Vocês precisam mudar a forma de conversar. E lembrando o que eu falei agora há pouco, nós não somos ensinados naturalmente a conversar de uma maneira propositiva, de uma maneira a ter o foco na solução. Por isso que eu e a Agatha, pegando várias coisas da CNV, de atendimento dos nossos colegas e tudo mais, a gente desenvolveu aquilo que a gente chama da conversação com foco na solução. A conversa com foco na solução, ou conversação com foco na solução, ela tira esse tipo de apontar o dedo, de mostrar quem está certo e quem está errado. Ela busca o quê? Trabalhar a realidade. Porque esse é o segundo ponto que eu queria que vocês começassem a entender aqui no relacionamento. Adultos olham para a realidade e lidam com a realidade e buscam resolver os contratempos que acontecem. A comunicação com foco na solução, ela visa o quê? Visa não é ficar com foco no problema de quem é certo e quem está errado, de quem tem razão e quem não tem razão. Isso não leva a nada. Porque nisso daí vocês entram num jogo de poder. Quem está certo, quem está errado, quem pode, quem não pode. E a gente fala em toda a live. Onde existe poder, não tem espaço para o amor. Então é importante vocês entenderem isso. Então como é que a gente consegue mudar essa dinâmica? Quando a gente tira isso do foco e você traz o fato, como você se sente em relação àquele fato e chama o parceiro para uma solução. Vou dar um exemplo prático para ficar fácil. Isso aí é a famosa técnica eu me sinto X quando Y. Então, vamos dizer lá que você quer ter mais conversas. Porque você, enfim, você está sentindo que o relacionamento está esfriando, está se sentindo só. Então você vai chegar assim e falar, amor, tem 3 dias que a gente não conversa, 2 dias. Pô, a última vez que a gente teve uma conversa entre nós dois foi semana passada. E você fala, eu me sinto só, eu me sinto abandonada, eu me sinto triste, eu me sinto desconfortável. Você tem que dar nome ao seu sentimento. E você vai falar, amor, eu me sinto desconfortável, eu me sinto triste, eu me sinto qualquer coisa. E aí você chama o parceiro para conversar e fala, o que a gente pode fazer para isso não voltar a acontecer? Você não está julgando. Você está apontando para um fato. E isso é importante. Guardem isso no coração de vocês. Adultos conversam sobre fatos. Ah, eu acho que você é isso, eu penso que você é isso. Você pensa isso, outra pessoa pensa isso, outra pessoa pensa isso, e o mundo tem 8 bilhões de pessoas que pensam diferente, e não necessariamente vocês vão chegar em um consenso. Então, adultos conversam sobre fatos, vocês conversam sobre o que aconteceu e como que aquilo que aconteceu afeta você. Ah, eu penso que você tira isso, porque aí você está com o dedão do julgador, acusando. Não vai resolver a questão. Então você traz o olfato. A gente não conversa há tanto tempo, eu me sinto só, eu me sinto mal, eu sinto que o nosso relacionamento está parado. O que nós podemos fazer para resolver isso? Você chama o parceiro para juntos pensarem na solução. Não é mais eu contra você. Eu tenho razão e você está errado, mas é juntos, como um time, como um casal, o que nós juntos podemos fazer para que este fato não interfira mais no nosso relacionamento, que ele não afete mais a nossa vida e ele comece a criar barreira entre a gente. Vocês percebem como é que é diferente isso? Então, a construção do entendimento é que faz um casal se aproximar. Uma hora um pisa na bola, uma hora o outro pisa na bola, uma hora uma coisa assim, mas se vocês não tentam
conduzir uma conversa apontando o dedo um para o outro, mas tentam usar uma conversa em que vocês buscam fortalecer os vínculos que tem entre vocês, a conversa muda de nível. O que é pior no relacionamento? A traição do parceiro ou mandar o parceiro? Eu acho que a segunda opção é pior, né? Traição nunca é uma coisa legal no relacionamento, porque ele ameaça tudo que vocês construíram juntos. Entendeu? Então, o que acontece? Se você está num relacionamento nesse nível em que você já está tomada pela raiva, pela fúria, pelos sentimentos, está na hora de avaliar. A pergunta fundamental que você tem que fazer é: por que eu fico num relacionamento em que eu não me sinto valorizada, que eu não me sinto bem, em que eu fui traído ou que eu sou traída a todo momento, em que ele não cumpre aquilo que ele promete, em que ele fala uma coisa e não faz, ou que ele fala que vai mudar e dura uma semana e depois muda. Por que eu me contento em ficar em um relacionamento assim? E muitas vezes você vai olhar, é um trauma infantil. É você com o seu potinho emocional vazio, porque você traz isso da infância. Você não se sentiu amada, então você conheceu uma pessoa que te dava assim migalhinhas de afeto. Diziam eu te amo, diziam você é legal, você é uma coisa assim. E aí você se contenta e fala: se eu não estiver perto dessa pessoa, nem isso eu recebo. A tua estima está tão afetada sobre isso que você aceita qualquer coisa, migalhinhas de afeto, simplesmente para se sentir dentro da relação. Isso é muito complicado, porque isso dá espaço para dinâmicas abusivas. Dá espaço para essa pessoa começar a te ofender, começar a te diminuir, começar a te menosprezar, e você falar: não, mas tudo bem, eu vou ficar aqui. E quando os dois que ficam com o filho na hora da separação? Olha só, vou ler depois isso aqui do Instagram. O que é um ponto importante que vocês têm que ter em mente? Filho não é cola de relacionamento. Vocês têm que acabar com essa história. Isso daí é uma desculpa que vocês usam, que por trás não é o real motivo pelo qual vocês ficam juntos. Normalmente o real motivo por que você está junto está aqui, ó. E aí o filho, ele entra como a justificativa. Mas se você espremer mesmo, é porque você não consegue se imaginar fora desse relacionamento, que você de repente não acha que vai arranjar outra pessoa e tudo mais. Filho não é colo de relacionamento. O que vocês precisam trazer para isso? Lembra que eu falei que adultos conversam? Então vocês vão conversar. Se vocês chegaram a uma conclusão que vocês não podem mais ficar juntos, que não é possível, vocês têm que... Os filhos não são responsáveis por isso. Eles são crianças, eles são indefesos e eles devem ser protegidos. Protegidos como? Conversa de adulto e problema de adulto é conversa de adulto e problema de adulto. A criança, ela ama mãe e pai. De forma indiferenciada. Se você chega para o teu filho e fala assim: teu pai é um inútil, teu pai é um filho da mãe, teu pai fica me sacaneando, sabe o que você está comunicando para essa criança? Essa criança, ela pensa assim: eu sou filho de papai e de mamãe. Se mamãe está dizendo que papai é tudo isso de ruim e eu tenho uma parte de papai dentro de mim, porque eu sou filho de papai e de mamãe, eu não sou uma pessoa tão boa assim. Eu não sou uma pessoa tão legal. E aí vocês começam a destruir a autoestima dessa criança. É simples assim, gente. Então não coloquem os filhos de vocês nos problemas de adultos. Adultos resolvem problemas de adultos. Crianças brincam, crianças crescem, crianças são protegidas dos problemas de adultos. Quando elas forem adultos, elas vão entender os problemas delas. Porque senão você está comunicando para essa criança que ela não pode ser inteira. Que ela só pode viver pela metade. Aí depois, essa criança lá na frente vai se envolver com uma pessoa que é, sei lá, uma abusadora, uma pessoa que não a respeita, uma pessoa que faz mal a ela. E aí você não entende. E ela vai dizer que tem dedo podre. Que todas as pessoas do mundo são horríveis. Simplesmente porque ela não se sentiu desde pequena autorizada a caminhar na vida. Aí vocês, como adultos, olham para a realidade que vocês dois têm e constroem aquilo ali. É possível fazer guarda compartilhada? Então fica o quê? Uma semana aí, uma semana aqui? Vocês juntos
Juntos deveriam cuidar dos filhos de vocês. Vocês separados também têm que cuidar dos filhos de vocês do mesmo jeito. Entendeu? Então é importante isso. Deixa eu ler esse aqui do Instagram. Eu tento essa comunicação com o ex-marido dessa forma e ele finge que não entende. Ele não entende qual é o papel de um ex, não respeita limite. Pois é, se a pessoa... Esse é um ponto muito importante. Você está falando do ex aqui. Então eu vou falar que vale para o ex e vale para o atual aqui. Se você está conversando com uma pessoa, comunicando aquilo que você sente, presta atenção nisso daqui, que isso é importante. O que você sente, você não tem como desligar. Você não tem como desgostar, desincomodar. Você não vira o seu sentimento e fala assim, desliga agora, não. Você sente. E não adianta outra pessoa falar. Então, se você está falando com uma pessoa, dizendo como é que você se sente, a pessoa está simplesmente invalidando, desprezando, mesmo com a comunicação com foco na solução. Porque a comunicação com foco na solução, ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas, mas ela abre a possibilidade do novo. Quando ela abre a possibilidade do novo, você está, inclusive, testando esse relacionamento, se ele é capaz de mudar a dinâmica. E se vocês separados não conseguem conversar sobre isso daí, você vai ter que mudar a dinâmica com ele. No caso aí que você que está com o ex, se você não consegue conversar com o seu ex porque ele tem esses problemas, você, infelizmente, não tem o que fazer nessa parte. Porque se você estivesse morando junto com ele, vocês estivessem casados, aí você teria a escolha de falar, eu quero ficar numa relação em que eu não sou respeitado, que eu sou menosprezado, e que meus sentimentos são coisas preciosas para mim, eles são invalidados. Quando você não tem controle sobre a pessoa que porque ela está fora de você, não tem muito o que fazer. Entendeu? Para um relacionamento funcionar, os dois têm que querer igual. E se um relacionamento não deu certo, para vocês manterem um mínimo de contato por causa dos filhos e tudo mais, precisa dos dois quererem. Se um não quer, não tem muito o que ser feito. Não tem. Você vai fazer o seu melhor. O que é fazer o seu melhor? Você vai se empenhar em fazer com que esta relação, sendo pais, você não seja aquela parte que vai estragar tanto os seus filhos. Porque a gente acaba estragando, porque a gente é pai imperfeito. Ninguém é perfeito aqui. Todos nós. As pessoas às vezes colocam assim, eu não quero que meu filho se traumatize, se ele separar ele vai ser traumatizado. Deixa eu contar uma novidade para vocês aqui. Vocês não têm esse poder de descobrir se o filho vai ser traumatizado ou não. Até porque o trauma é um mecanismo de defesa. A gente fala de trauma de uma maneira assim, como você pensa assim, um problema, mas o trauma está presente na nossa vida em todo momento. Quando você não enfia mais o dedo no fogo, é porque em nenhum momento lá atrás você se queimou e você aprendeu que aquilo ali não podia acontecer. É um trauma. Quando você, sei lá, foi mexer com o gato e o gato te unhou e você agora vai com cautela para mexer com gato, com cachorro, com bicho, você passou por uma situação, aquilo marcou teu cérebro, marcou seu sistema nervoso e você agora aprendeu alguma coisa. O problema não é o trauma, o problema é como o trauma afeta a nossa vida. Entende? Então é isso que acontece. E quando você sente que não ama mais a pessoa, mas ela não aceita que você saia da relação e a deixa, mas que poder é esse que você está dando para a pessoa? Que poder é esse que você está dando para uma pessoa de determinar o seu futuro? Se você decidiu sair da relação, você tem que achar uma forma de sair da relação. Você está dando poder demais? Ela não quer, então eu tenho que ficar nessa relação mesmo não querendo? Não faz sentido. Tira você da história. Imagina que é outra pessoa chegando para você e falando exatamente isso que você está me contando. Olha só, fulano falou comigo aqui que o marido dela não aceita a separação e que então ela não consegue separar. Como assim? É a tua vida. Crie condições, se você chegou a essa conclusão de que não é possível mais ficar junto no relacionamento, então você crie condições para sair fora. E se municie disso. O amor é uma via de mão dupla, com certeza. Eu vou mais que isso. O relacionamento é uma via de mão dupla. A gente sempre defende aqui, no canal, que um relacionamento para funcionar... Deixa eu só puxar aqui para as próximas perguntas. Um relacionamento para funcionar, ele é feito da seguinte forma. A gente chama isso aqui de... Guardem no coração de vocês. Fórmula do equilíbrio do relacionamento. O que é a fórmula do equilíbrio do relacionamento? Ela diz 1 mais 1 igual a 3.
Como assim 1 mais 1 igual a 3? Um adulto, potente, capaz, querendo melhorar na vida e fazer a coisa dar certo, se relaciona com outro adulto, potente, capaz, querendo que aquilo dê certo, e os dois juntos cuidam da relação. É isso que faz um relacionamento dar certo. Toda a história que vocês tiverem, eu estou tentando, eu estou buscando, eu estou me empenhando e o outro não está, vocês não estão fazendo esse link aqui. Você está assim, ó. Amor, vem cá, fica perto, diz que me quer, diz que a gente pode dar junto, mas ele não está. Ele está simplesmente fugindo disso aqui. Você está se empenhando. Por quê? O relacionamento é 50% de um, 50% de outro, para juntos darem os 100% da relação. Você não tem como dar nenhum por cento a mais. Todo o seu esforço, todo o seu desdobramento, ele contribui no máximo com 50% do relacionamento. Todo o resto depende da outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, exatamente o que eu coloquei. Sinto que estou tentando fazer a relação dar certo sozinha. Não conseguimos conversar, porque toda tentativa de conversa parece uma guerra, onde tudo que eu falo, que me incomoda, ele reage mal. Separação de duas coisas. Primeiro ponto. Lembra que eu sempre falei, adultos conversam. Muda a forma de comunicar. Como é que é isso? Sai daquela... Busca uma fórmula diferente. A gente sempre recomenda. Busca, então, a técnica, por exemplo, eu me sinto X quando Y. Você quer entender um pouco mais? Daqui a pouco eu vou falar. Deixa eu explicar isso aqui para você. Então, o que acontece? Você, ao mudar a forma de comunicar, tirar o julgamento e tudo mais, ao tentar fazer uma comunicação propositiva, falando sobre o fato e o que vocês podem fazer em cima do fato, você não está julgando nem acusando ninguém. Você está abrindo a possibilidade da pessoa chegar para você e falar assim, tá... Não, então vamos tentar melhorar essa história. A gente não se fala mais, a gente não sai mais, a gente não marca mais. A última vez que nós saímos para um encontro a dois faz um mês. Eu sinto falta, eu me sinto desvalorizada. Quando você fala assim, o que a gente pode fazer junto para melhorar essa história? Você está chamando o parceiro para isso. Ele tem duas opções. Ou ele entende e tenta agir para mudar, ou ele não vai reagir. E aí você já tem uma resposta. Você já tem uma resposta. Se ao você está tentando fazer um relacionamento dar certo, lembra que eu falei da fórmula do equilíbrio do relacionamento? Tem que funcionar para os dois. Os dois têm que estar... Gente, relacionamento é dia a dia querendo que dê certo. É tirando os problemas, os contratempos, conversando. Adultos conversam a todo momento sobre o que acontece. Alinhando, fazendo a coisa acontecer. Um relacionamento ele só funciona quando os dois querem que funcione. Só que tem um problema. Normalmente os homens são adestrados desde pequeno a amar o trabalho, a amar o futebol, a amar a roda de amigos com chopp, a amar dinheiro, a amar pegar a mulherada. E relacionamento também é legal. É assim que os homens são criados. As mulheres são criadas, sabe como? As mulheres são criadas para amar os homens e amar a relação. Então você vê que se essa pessoa que está do lado aqui, que recebeu toda essa carga, não entender que ela também precisa entrar nesse relacionamento e fazer ele acontecer, é complicado. Porque vocês ficam focadas no relacionamento e ele fica focado nas coisas. A gente resume assim, os homens são ensinados a amar as coisas. As mulheres são ensinadas a amar os homens e a relação. E isso dá problema pra caramba. Então, comecem a amar coisas também. E comecem a chamar o parceiro para uma vida dois. Porque se ele está te dando sinal de que ele não quer isso, e para você é importante isso dentro de um relacionamento, não tem muito o que se falar. A situação está posta. Não existe, gente, fórmula mágica, panaceia, uma solução que vá fazer a outra pessoa simplesmente mudar de ideia. É preciso conversar. É preciso. E se a outra pessoa já deu sinal que não quer, então você tem que começar a se perguntar: por que estou insistindo tanto no relacionamento que o parceiro já deu tantos sinais? Aí você vai falar assim para mim: ai, Kleber, mas vocês não são um canal de falar sobre relacionamento? Do jeito que você fala, fica parecendo que vocês são um canal a favor de separar. Não, muito pelo contrário. A gente é especialista em relacionamento, a gente trabalha com relacionamento, atende relacionamento, questões de relacionamento, só que a gente defende relacionamentos saudáveis e equilibrados.
Não é qualquer tipo de relacionamento, não é de qualquer forma, não é a todo custo, e não é com você se desdobrando em 10 e o princeso lá simplesmente achando que basta a presença dele dentro deste lar que tudo vai resolver. Vamos lá. Passo por isso. Eu já fiz muitos movimentos para sair da relação de forma efetiva, mas o ex não aceita. Não quero me relacionar com outra pessoa para que ele entenda. Se eu não quero mais estar junto com ele. Parece um ataque em defesa. Vamos lá. Vou repetir um pouquinho do que eu já coloquei aqui. Se você fechou no seu coração que esse relacionamento ele não consegue mais caminhar, se você já tentou conversar com seu parceiro, se você já demonstrou para ele de várias formas que um relacionamento não está bom para você, é hora de ter uma conversa honesta e sincera, sem julgamento. Só passando para ele isso aqui, olha só. Está acontecendo isso, é um ponto importante. Falem sempre sobre fatos. Está acontecendo isso, ó, a gente não sai mais juntos, a gente não conversa, a gente está só tratando de logística nessa casa, a gente não fala mais sobre nós. Você cita fatos. E você fala, o que a gente pode fazer para mudar isso? Você chegar e falar, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça e tudo mais. Você já tem uma resposta. Eu não quero separar. Muito cômodo para uma pessoa. Não quero mudar. Não quero que você mude. É isso que ele está falando para você. E quero que fique do jeito que está. Por que você está ficando? Por que você está aceitando ficar num relacionamento assim? Eu sei que vocês têm seus motivos. Eu não estou dizendo que não. Mas a minha função aqui, enquanto terapeuta, é provocar vocês. É fazer você se mexer na cadeira aí. E falar assim, cara, pior que esse cara tá falando, tá fazendo sentido. Porque eu podia chegar aqui e falar, não, põe um lenço na cabeça, bebe água na taça, usa vestido, faz um bolo 3 da tarde. Mas eu ia estar mentindo para você. Um relacionamento não se resolve dessa forma. Um relacionamento não é mágica. Relacionamento é dedicação. Como qualquer coisa na vida. Se você trabalha, se você fechou uma escola, você fechou a escola, eu vou falar assim, você se formou, tudo que você fez na tua vida envolveu algum nível de dedicação. Por que relacionamento ia ser diferente? Não basta querer, basta amar. Só o amor não basta para salvar uma relação ou para manter um relacionamento. Existem casais que se amam e se separam. O amor não é suficiente para isso. É simples assim. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Então acho que eu sou um homem, porque eu não amo a relação, por isso que saí dela. Morro de explicar isso e ele não aceita. Pois é, então o que acontece? Você está naquele percentual menor de mulheres que começam a entender que o relacionamento ele é legal, ter um relacionamento saudável é super importante, mas que a vida não é só o relacionamento. E você está começando a atrair. Se ele não aceita, você não está conversando com o lado adulto dele, você está conversando com o lado criança. Toda vez que a gente eleva a voz, toda vez que a gente começa a discutir, toda vez que a gente começa a bater boca, é o lado infantil nosso que entrou no circuito. São as crianças internas que a gente fala. Por que são crianças internas? Porque a forma como você percebeu o mundo lá, quando você tinha até uns 5, 7 anos de idade, marcou a forma como você percebe o mundo. Você cria tipo um óculos, que tudo passa por esses óculos. Então você tem que perceber o seguinte, isso afeta teu relacionamento hoje em dia. Se ele está reagindo como criança, você não vai fazer uma conversa de criança com criança, porque criança não conversa. O que criança faz? Criança, principalmente de 5, 7 anos. Brinca, faz tripulia, faz birra, faz cena. É isso que criança faz. Entendeu? Quero me separar porque cansei de cobrar o mínimo, mas ele não quer. Vou falar a mesma coisa. Ele não querer, um relacionamento precisa de 2 pessoas. Se você não quer mais e você não está disposta a conversar as novas bases dessa relação para fazer a relação funcionar, ou melhorar, ou mudar, se você já cansou, faça por onde pular fora. Crie condições de seguir teu caminho. Se ele não quiser, que poder é esse que vocês estão dando para a outra parte de determinar o futuro de vocês? Que poder é esse que vocês estão dando? Ele virou tua mãe?
Ele virou teu pai para ele falar e você se encolher? Ah, ele não quer separar, então eu não vou separar. Não é assim que funciona. E se você está dizendo que cansou, então cansou. É isso aí, gente. Como assim? A pessoa diz que não aceita o fim. Hoje é só ir embora. Eu sei que às vezes não é tão fácil e nem é tão simples. Porque existem outras questões. Às vezes tem filho, às vezes tem patrimônio, às vezes tem um monte de coisa. Tudo certo, gente. Tem patrimônio, tem filho, tem um monte de coisa envolvida. Por isso que eu estou falando. Se você fechou no teu coração que não quer continuar, faça por onde? Vai falar com o advogado, vai fazer um planejamento, tá? Faça por onde? Procure um advogado. Ah, não tenho dinheiro. Vai na Defensoria Pública. Gente, a gente tem um monte de coisa aqui. Fala, eu estou pensando em separar, ele não vai aceitar, talvez a gente vai entrar no litigioso, não sei o quê. O que a gente pode fazer? Ele vai te dar caminhos. Agora, se você está disposto a continuar um relacionamento, tá tudo certo. Entenda o seguinte, gente, um relacionamento saudável, para você que quer conversar, você que quer melhorar, você não está pedindo nada demais, você só está cansada de pedir sozinha. Então, se ele não quer crescer, talvez ele só esteja ficando satisfeito com alguém que está mantendo aquela coisa paradinha, estagnada. Entendeu? Deixa eu ler mais uma aqui do Instagram, colocaram. Então, acho que eu sou homem, beleza, aqui ali. Falando em criança, como lidar com as birras do parceiro? Do nada, para de falar comigo, passa a me tratar como uma estranha da casa. Tratamento do silêncio. Vou falar isso daqui antes de passar para outro bloco aqui, tá? Eu não sei se você já segue a gente. Essa semana, inclusive, eu respondi nos stories sobre exatamente isso. Tratamento do silêncio, ele está postado no feed do Instagram e do TikTok, tá? Você também. E fala exatamente sobre isso. O que é importante vocês entenderem? O tratamento do silêncio, ele envolve um jogo de poder. A pessoa que faz a birra, que nem você colocou, se fez birra, trauma infantil. Ela está carregando alguma coisa da infância dela, ela tem que correr atrás de resolver isso. Você não é clínica de reabilitação de homem, você não é clínica de terapeutização de homem, você é uma pessoa querendo fazer o relacionamento dar certo. Então, lembra que eu falei que a fórmula do relacionamento é um adulto saudável, querendo melhorar, querendo cada vez mais progredir e tudo mais, que se relaciona com outro adulto, querendo caminhar e melhorar, e juntos eles constroem uma relação saudável, equilibrada, com amor e tudo mais. Então, se você está aqui nessa live querendo melhorar enquanto ser humano, e o princeso está lá achando que jogar no PlayStation é mais interessante, que assistir lá a Copa está acontecendo agora ali é mais importante, que ir para a pelada no final de semana é mais importante, você não tem uma pessoa que está com os dois pés dentro da relação. Como é que você faz isso? Se ele continuar insistindo na birra, você muda a conversa. Como é que você muda a conversa? A conversação com foco na solução. Como é que é a conversação com foco na solução? Você fala sobre fatos e você chama ele para conversar. Você não aponta o dedo para acusar. Você fala assim, aconteceu tal coisa, eu me senti desse jeito, o que a gente pode fazer para mudar? Se você quer entender um pouco melhor isso daí, eu vou aproveitar e falar para todo mundo aqui. A gente tem no link das nossas bios aqui o guia de como ser ouvida e respeitada no relacionamento. Ele é um conjunto de frases, situações, tem coisas lá que você já pode pegar e já falar direto, tá assim, montadinha a frase, isso só traz para a sua situação. Ou então, não sei falar, eu tenho vergonha, eu não sei, você pode mandar para o WhatsApp. A gente tem lá várias dinâmicas, várias situações e várias técnicas que você pode tentar usar na relação para fazê-la mudar. Quer entender melhor? Então você clica na bio e tudo mais. É um produto que está à venda, ok? Você vai receber bônus, você tem 7 dias de garantia para você ver, e se você não gostar, você devolve, recebe seu dinheiro de volta. Entendeu? Então ele é um produto validado, tá R$47, se eu não me engano o valor dele. Você vai receber bônus, você vai receber um monte de coisa, e você tem a chance de aplicar isso daí e de mudar essas técnicas, de abrir a chance para o novo. Se você abrir a chance para o novo, e mesmo assim ele não mudar, você já tem uma resposta. Pergunta para essa, eu vou ficar satisfeita de ficar numa relação em que eu não consigo conversar com meu parceiro, sendo que a gente defende aqui que numa relação saudável adultos conversam, e adultos conversam muito sobre um monte de coisa, projetos de vida, valores, alinhamentos, filhos, contratempos. Toda hora está acontecendo contratempo na vida de vocês, tem que conversar, e inclusive conversar sobre a relação.
Ó, na última birra eu não dei ibope, simplesmente fui recíproca, daí ele surtou que saiu de casa, porque disse que eu era fria. Pode ser um teste. O que é o teste? Vamos lá. Você falou, sim, deixa eu explicar um negócio para você que é importante. Eu falei do guia core, eu queria fechar só mais um ponto. No tratamento do silêncio, o que acontece? Existe um jogo de poder. Existe um jogo de poder. Lembra do que eu falei para vocês de relação vertical? Alguém manda, alguém obedece. Alguém está certo, alguém está errado. Alguém está por cima e alguém está por baixo. No tratamento de silêncio, vocês ficam medindo quem mais tem mais força dentro da relação. E aí, eu vou falar mais uma coisa que eu repito em toda live. Num relacionamento onde existe jogo de poder, não existe espaço para o amor. O amor é o oposto disso. O amor não deixa. Não faz sentido vocês estarem numa disputa de poder se vocês se amam. Agora, se vocês estão deixando os traumas de vocês interferir no relacionamento, então isso precisa mudar. Então o que acontece? Vocês precisam olhar isso daí. Se ele reage assim, você muda a forma de comunicar com ele e ver como é que ele reage. E ele tem que resolver essa história. Ele acha que não tem problema nenhum, que isso é frescura. Você já tem uma resposta. Você já tem uma resposta. Você está disposta a ficar num relacionamento por mais 1, 5, 10, 15, 20 anos, em que vocês não conseguem conversar, que toda hora é birra? Eu vou te contar o que vai acontecer. No começo, você tenta conversar. Aí ele reage. Depois, você começa a se sentir cansada. E você começa a simplesmente ignorar. Por fim, você não se importa mais. Você simplesmente não está nem aí. O relacionamento com isso acabou. Não tem como um relacionamento caminhar no longo do tempo com duas pessoas que não conversam. Se ele está medindo força com você, ele fez isso, ó. Eu estou te punindo porque você está me aborrecendo. Olha o dedo apontando aqui, tá? Eu estou te punindo. Você está me fazendo sofrer, você está me fazendo doer, eu estou me sentindo mal. Eu estou te punindo. Você mude a sua atitude, senão vai ser pior. Cada vez pior. Esse é o recado que ele está dando. Quando você resolveu fazer igual, ele falou assim, eu estou perdendo o jogo. Ela está dizendo que quer disputar comigo de igual para igual. Então eu vou embora. Por quê? Porque bateu num trauma infantil dele. Talvez ele tenha aprendido lá na infância, quando ele era pequenininho, com o pai e a mãe dele, que quando ele fazia birra, a mamãe via, filhinho, não fica assim, mamãe gosta tanto de você, vem cá, dá um abraço e tudo mais. De repente, ele como criancinha de 5 anos, gente, ela pensa assim, então quando eu ficar contrariado, eu fizer birra, a minha mãe vem e me abraça, me dá atenção. Ela nunca me dá atenção, ou ela me dá muito pouco. Mas quando eu faço birra, eu faço cena, aí ela se aproxima de mim. Então já sei. Toda vez que ela vier fazer alguma coisa assim, eu vou fazer birra. E ele leva isso para o relacionamento. E continua mantendo isso dentro da relação. E vocês ficam perpetuando esse ciclo de miséria emocional, de dores e tudo mais. E a vida não caminha. E aí envolve o segundo bloco de perguntas, coisas que vocês mandaram para a gente nos stories. 2 perguntas aqui que eu separei, de várias que a gente recebeu aqui. Como fazer ele querer crescer? E quando eu evoluo e ele não cresce? Eu já respondi isso para vocês aqui, mas eu vou repetir aqui mais uma vez. Se um relacionamento, do jeito que a gente defende, ele funciona com 2 pessoas adultas querendo que a relação funcione, caminhe, e ele não quer crescer, você primeiro tenta conversar com ele, né? Não estou satisfeita, eu sinto que a gente está estagnado. Aí você tem que dizer o que para você quer dizer que é não crescer. Porque o que você acha que é crescer, de repente para ele não é. Então você tem que apontar. A gente está, sei lá, vou dar um exemplo. A gente está aqui há 1 ano e, sei lá, não tem uma promoção no trabalho. Ou então a gente está faturando sempre o mesmo. Sei lá, ou então a gente continua discutindo há 1 ano sobre as mesmas coisas. Ou a gente continua... Você aponta para fatos. E você dizer, para mim crescer é mudar essa situação. É ter outro parâmetro. Lembra do que eu falei para vocês. Adultos conversam sobre a realidade. Não é eu acho, eu penso, eu sinto. É o fato. Vamos conversar sobre o fato. Então você fala,
E você dá a opção para o cara, o que a gente pode fazer para isso crescer. Você chama ele, porque aí vocês alinham o que para o casal significa crescer. Porque para você crescer pode ser uma coisa, para ele crescer pode ser outra. O que vocês, como casal, vão fechar que significa crescer? Porque talvez para você crescer seja ter uma carreira que você se sinta evoluindo. Ou então você sentir que vocês já não discutem mais sobre os mesmos assuntos. Entendeu? São coisas assim que funcionam. Então vocês precisam alinhar. Lembra do que a gente sempre fala? Acordos de casal. Quais são os acordos de casal para vocês sobre o que significa crescer nesse relacionamento? Vocês têm claro isso? Vocês já alinharam e conversaram o que é isso? Eu quase posso apostar que vocês não conversaram sobre isso. Porque 99% dos casais eles não fazem isso. Eles não conversam sobre o que eles querem juntos. O que eles desejam juntos. Como é que eles vão medir se esse relacionamento está funcionando? E aí, se você cometer o erro que 99,9% dos casais faz, você põe seu relacionamento a perigo. Que é o quê? É achar que só o amor basta para manter um relacionamento, que só o amor é suficiente para manter vocês juntos. Esse é o maior erro que os casais fazem. Entende? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, você já tem uma resposta. Agora, você pode, se você quer ficar nesse relacionamento ainda, você acha que vale a pena investir, chame o parceiro para conversar e converse sobre essas bases. Deixa eu olhar no TikTok aqui, que o pessoal colocou coisa aqui também. Quero me separar. Decidi hoje, já vem muitos anos, muito ruim. Ok. Se você decidiu separar, agora, lembra que eu falei? Adultos lidam com a realidade? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai comunicar isso para o seu parceiro? Como é que você vai conduzir sua vida depois disso? Me deixou grávida de 7 meses por uma de 20 anos. Engravidou ela, meu bebê tem 1 mês, 7 anos casados. Mas né? É muito complicado isso. É muito, eu imagino a dor que você deve estar passando por conta dessa história. Porque é muito complicado. E aí, de novo, vou falar. Só o amor não é suficiente para manter a relação. Como é que você consegue... eu não vou falar blindar, porque não existe casamento blindado. Existe casamento forte, casamento fortalecido e que pode resistir a muita coisa. Como é que você pode fazer? Essa relação aí, ela já foi. Mas num próximo relacionamento, porque a grande tendência nossa é entrar em relacionamentos, é você saber e fechar com o teu parceiro o que são os valores de vocês enquanto casal. Vocês fecham isso. O que é? É aventura? É segurança? É fazer dinheiro? É viver uma vida, sei lá, criar uma ONG? O que são valores que são importantes para vocês? E aí vocês, em cima desses valores, vocês vão dizer assim, quais são nossos sonhos, desejos e metas nos próximos 5, 10, 15 anos? Queremos ter uma... Eu sempre falo da casa porque a casa é bem mensurável. E todo brasileiro adora ter uma casa própria porque, enfim, a gente vive num país de altos e baixos. É ter uma casa. Não, mas só ter uma casa não é suficiente. Não, isso daí é muito vago. Você tem que olhar para essa casa e ver essa casa na tua frente. Qual é a cor dessa casa? Quantos quartos tem essa casa? Onde ela está? Quantos carros na garagem? Você tem que ver isso. Por que você tem que ver isso? Porque se vocês forem... É a casa, é o estudo, é a viagem, vocês têm que dar nome, dar valor, dar prazo. Porque quando o bicho pegar, ou quando aparecer uma pessoa de fora para tentar interferir no relacionamento de vocês, porque isso pode acontecer, você e ele vão... Porque vale para os dois. Vai aparecer uma pessoa e eles vão parar e falar, passar. A pessoa está me chamando para uma aventura aqui, né? Nossa, a pessoa, sei lá, interessante, bonita, quanto faz. Mas se eu topar entrar nessa daí, sabe aquela casa fantástica? Sabe aquela viagem maravilhosa? Sabe aquele estudo? Tudo mais que eu estou construindo com a minha parceira? Eu ponho isso a risco. Não vale a pena. Não vale a pena isso. Não vou entrar. Pode ser a Gisele Bündchen, pode ser quem for. Eu não vou arriscar tudo que eu estou querendo construir com a pessoa que está do meu lado por conta de uma aventura. E você vai dizer não, e a pessoa vai dizer não, e vocês vão continuar juntos. E não vai ficar assim, eu podia ter... Não, porque você vai olhar para a pessoa e falar, nossa, é bom demais estar do lado dessa pessoa, eu quero crescer junto com ela, eu vejo a gente caminhando 10.000 passos lá na frente. Agora, se você se junta com um parceiro e não sabe por que vocês estão juntos, porque não pode ser só amor não, tá? Primeira coisa que a gente fala quando a gente vai atender casal, que vai atender
individual, falar, ó, vocês estão juntos, porque a gente se ama. Então vocês estão juntos pelos motivos errados. Mas você está dizendo que amor não é importante? Não, amor é super importante no relacionamento. Super. Só que o amor, ele é o óleo que lubrifica as engrenagens. Ele não é a central de energia que faz a coisa acontecer. Ele é o óleo que lubrifica tudo e faz as engrenagens dos projetos de vida acontecer. Tá fazendo sentido isso para você, gente? Você está descrevendo a minha vida. Meu esposo está frio, distante e nunca fala sobre o que quer, sobre a gente. Não se move para melhorar nosso relacionamento, sempre se faz de vítima quando eu tento falar. Pois é, né? Então você muda a forma de abordar com o seu parceiro, tenta ver se ele muda, porque senão, olha só, ele já deu o recado dele. Se você tentar mudar a forma de se comunicar com o seu parceiro, se você expressar o que você deseja em um relacionamento, se você abrir seu coração, sendo sincera, sem julgar, sem apontar o dedo. Lembra que eu falei, comunicação com foco na solução. Por isso que eu falei para vocês clicarem e irem lá fazer o quiz e entender como é que funciona o Guia Core. Quando você consegue conversar sobre isso, e mesmo assim o parceiro não mostra vontade de mudar, a pergunta que eu faço é: por que diabos você está se sujeitando a ficar num relacionamento em que você é menos? Por que você está topando ficar assim? O que aconteceu na tua vida? Falou tudo. Pois é. Então vocês precisam entender isso. Ele quer largar ela grávida também e ficar comigo, mas eu não quis, isso mostrou que ele é um moleque. Você já teve a resposta. Então, isso daí é isso. Uma pessoa que fica assim, lembra do que eu falei, não sei se você estava aqui no início da live, mas eu falei aqui. Em geral, porque eu não posso falar todos porque também é muito radical. Em geral, os homens são ensinados a amar coisas. Amar o trabalho, amar o futebol, amar a cervejada, amar o dinheiro, amar a profissão, amar pegar mulheres e estar num relacionamento. Em geral é isso. E as mulheres são ensinadas desde pequena a amar os homens, amar a relação e amar os filhos. Não fecha a conta, né? A conta não vai fechar nunca se vocês continuarem mantendo o relacionamento nessas bases. Entendeu? Porque eu tenho apego emocional. Veja só, se você tem consciência de alguma coisa que te prende nessa relação, você precisa tratar isso daí. Kleber, eu tenho uma grande dor de dente aqui que me acompanha desde pequeno e tudo mais. O que você faz? Você tem que ir no dentista. Você tem que resolver a questão da sua dor de dente. Porque ao resolver a questão da sua dor de dente, a dor passa. E você, inclusive, se você não tratar a dor de dente, ela pode infeccionar, cair na corrente sanguínea e piorar. Então, eu tenho dor de dente, eu tenho apego emocional. E o que você faz com isso? Adultos lidam com a realidade. O que você faz com essa informação? Você só vai levantar assim e falar, eu tenho apego emocional, por isso que eu não vou separar dele. Que pena. Então você vai ficar no relacionamento, com perdão da palavra, bosta. Você vai ficar no relacionamento bosta. Só tem 3 opções. Ou você se cala, se conforma, e é isso pelos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, ou você conversa com ele e tenta melhorar, e se ele quiser melhorar, vocês mudam. Se ele não quiser mudar, você pula fora. Estou fazendo terapia. É isso aí. Você tem que resolver essas questões. O apego emocional envolve um trauma infantil. Você não se sentiu amada o suficiente na tua infância. E aí, com isso, você estende uma cuiazinha emocional das pessoas. Normalmente, o parceiro acaba levando essa função. Ele diz que me ama. Ele diz que eu sou uma pessoa fantástica. Ele me beija. Ele me abraça. Ele te dá tudo que você não recebeu da tua mãe na infância. Tudo. Só que qual é o problema disso? Aí ele não é teu parceiro. Ele é a tua mãe. Tem como o relacionamento dar certo de uma criança se relacionando com um adulto? Uma criança que se coloca com uma criancinha, com uma filhinha que está pedindo carinho e outro que virou mãe? Não tem como, gente. O relacionamento assim não vai funcionar. O
O relacionamento só funciona quando dois adultos estiverem juntos, empenhados em fazer ele acontecer. Deixa eu ver aqui. Me sinto como um pedestal para o meu esposo. Nunca falo sobre projetos, objetivos de vida. Sinto que ele não seja maduro o suficiente. Nunca resolve o problema. Reconheço que não é um relacionamento saudável. Olha, não ser um relacionamento saudável não quer dizer que ele não pode se tornar um relacionamento saudável. Muito pelo contrário. Se a gente não tivesse exemplos de pessoas que vieram aqui e conseguiram transformar os seus relacionamentos em relacionamentos saudáveis, a gente não tinha nem feito esse canal. Porque eu já falei para vocês, nosso objetivo aqui não é ser os advogados da separação. Nós somos advogados, assim no sentido de falar, nós não somos advogados, nós somos terapeutas, mas nós falamos sobre relacionamentos saudáveis. É possível ter relacionamentos saudáveis? Sim, é possível. Mas para isso precisa dos dois quererem. É isso. Entendeu? Se ele não consegue isso daí, vocês têm que conversar. Vocês precisam definir o que são os valores de vocês, projeto de vida de casal, como é que vocês se veem daqui a 5 anos. A gente não consegue conversar. Então vocês precisam resolver isso, porque senão esse relacionamento não vai durar no longo prazo. Ele vai ficar um tempo. Entendeu? Como lidar com um parceiro carente e inseguro? Você vai ter que estabelecer limites, porque você não é tábua de salvação. Se ele é carente e inseguro, vocês conversam, estabelecem o que é suficiente para vocês se sentirem seguros dentro dessa relação. O que é? Fecha os acordos de vocês. O que é? É vocês de vez em quando se abraçarem, é vocês dormirem à noite juntos, é vocês terem conversas, é vocês interagirem. Vocês têm que conversar e deixar claro o que são marcadores, que são os acordos de casal que eu falo, que reforçam e que deixam vocês tranquilos de saber que esse relacionamento está caminhando, que vocês dois juntos estão com os dois pés dentro do relacionamento. Tem que conversar, gente. Não tem como estar num relacionamento saudável e não conversar. Adultos precisam conversar sobre tudo. Sobre isso e sobre outras coisas. Terapia de casal juntos é melhor que terapia individual? Não, são coisas completamente diferentes. Inclusive a gente aqui, particularmente, quando a gente atende casal, nesse momento a gente está sem espaço, não é o casal que vai sentar direto para a gente e vai atender. Muito pelo contrário. Cada um cuida de si primeiro. Lembra que eu falei? Um adulto cuidando de si, empenhando em ser melhor, se relaciona com outro adulto, cuidando de si, se empenhando em ser melhor, e os dois juntos trabalham o relacionamento. Como é que eu posso colocar eles para trabalhar o relacionamento se eles não entendem nem as tretas que estão fazendo eles entrar dentro da relação? Então, por exemplo, quando a gente atende casal, por isso que nós estamos com a agenda muito curta, porque não é a mesma coisa. O atendimento individual é tranquilo. Eu sento aqui e vejo isso aqui. Agora, se você tem a opção, se o seu parceiro não quer fazer a terapia, se ele não está afim, não pare a sua vida por conta disso. Se você está afim, vá fazer sua terapia. Vá fazer seu investimento. Vai cuidar de você. Porque você quer caminhar. Senão, você vai parar de caminhar na vida porque o outro está parando de caminhar. Entendeu? Então é isso. Peguei conversa com meu esposo, com outras na rede social, procurando outras mulheres, e o que eu faço? Largo da mão ou perdoo? Aí é uma escolha sua. Agora, só perdoar, no mínimo, o que vocês têm que fazer? No mínimo, ter uma conversa sincera. A gente coloca aqui da seguinte maneira. Quando acontece uma traição, e traição não é só ir para a cama. Traição, se ele já está conversando com outras pessoas, já houve uma traição dentro do relacionamento. Esse relacionamento acabou. A traição, ela acaba com o relacionamento. Ele acabou. Entenda isso. O seu relacionamento acabou. Agora, você pode começar um novo relacionamento com a mesma pessoa, agora sob novos termos, né? Porque se você for começar um novo relacionamento com a mesma pessoa, em cima das mesmas bases, que garante que não vai acontecer a traição novamente? Então vocês precisam estabelecer as bases dessa relação daqui para frente. E outra coisa, esse cara tem que conviver com a ideia de que ele pisou na bola e que um dia talvez você precise equilibrar isso de novo. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso aí, não. Mas é muito confortável para ele saber que pisou na bola. Ah, ela me perdoou, a gente passou uma borracha, jogou tudo para debaixo do tapete e agora a gente segue em frente como se nada tivesse acontecido. Não se apaga o passado. Você não esquece nada que aconteceu na tua vida. Você vai esquecer uma traição? Entendeu?
Então não adianta. Vocês têm que conversar. O que vai manter a gente juntos daqui para frente? Quais são as bases dessa relação? O que vai fazer? O que são os projetos? O que vai fazer quando outra pessoa te der moral, te mandar um oi sumido no celular, você olhar e falar, não vou nem conversar, porque se eu puxar conversa com essa pessoa, eu estou pondo em risco tudo que eu estou querendo construir com a minha mulher, com o meu parceiro, com o meu marido. Se vocês não tiverem isso claro, não tem relacionamento que resista. Não vai funcionar. Não consigo, mas não consigo me deixar. Não consegue me deixar o que? Eu não entendia. Então, voltando, largo ou perdoo. Olha, o relacionamento é teu. Você que vai deitar à noite com essa pessoa. Você que convive entre quatro paredes com ele. Eu não consigo chegar para você e dizer assim, faça isso ou faça aquilo. Porque aí seria muito fácil, seria aliviando da minha parte. Como terapeuta, eu não posso fazer isso. O que eu posso dizer é o seguinte. Se você mantiver as mesmas variáveis, você vai ter o mesmo resultado. 1 mais 1 igual a 2. Não vou falar 1 mais 1 igual a 2, não. Vou falar assim. 3 mais 2 igual a 5. 3 mais 2 igual a 5. Ah, ele me traiu, 3 mais 2. Não, vocês têm que mudar a dinâmica. Vocês têm que fazer esse relacionamento caminhar de outra maneira. Porque senão não vai mudar nada. Eita! Detalhe, temos um filho de 8 anos. Coloquei aqui no início da live, vou repetir rapidinho. Essa live vai ficar salva no Instagram. Se você chegou aqui agora, eu vou te pedir para depois você assistir. Você que é aqui do TikTok, que não segue a gente no Instagram, segue a gente lá também, porque tem conteúdos a mais que a gente coloca lá, outras coisas, e a live inclusive fica salva lá. Então essa live vai ficar salva, você assiste. Mas um ponto importante, filho não é cola de relacionamento. Não. O casal quando vem para mim e fala assim, ah, mas é que nós temos um filho, eu falo, ah, ok, e aí? O que tem? Ah, mas é que eu vou deixar meu filho traumatizado. Já falei isso aqui tudo na hora na live aqui. Você não tem esse poder de determinar como é que seu filho vai se comportar ou não. O que é melhor para o teu filho? Ele conviver com vocês, se desrespeitando, se tratando mal, vendo vocês tristes, vendo vocês insatisfeitos, vendo vocês infelizes. E ele entender, aprender no coração dele, nossa, relacionamento é isso, né? Relacionamento é uma droga. Relacionamento é muito ruim. E aí você está impedindo seu filho de repente se relacionar com uma pessoa boa, porque se ele aprendeu errado, ele vai repetir. Lembra que eu falo para vocês? Os traumas infantis, eles voltam à vida da gente, a não ser que você se envolva para melhorar. Se ele aprendeu que relacionamento é zoado, ele vai achar um relacionamento para justificar isso. Ou você se separar do seu parceiro, construir um relacionamento bom com outra pessoa, ele também, vocês estarem felizes, e ele olhar assim, pô, meu pai e minha mãe não deram certo. Poxa, que pena, né? Podia ter dado certo, mas não deu. Mas eles são felizes. É possível ter relacionamentos felizes. É possível ser feliz dentro de uma relação. O que é melhor para o seu filho? Você amando o seu filho, querendo o melhor para ele. O que é melhor para o seu filho? É ele ter essa referência? Ou ele crescer carregando a culpa de achar que o único motivo pelo qual vocês não se separaram foi por causa dele? Olha o peso que você está colocando numa criança de 8 anos. A gente só não separa por sua causa. Você faria isso com um adulto? Um adulto de 30 anos chegasse para você e falar assim, fulano, eu não separo de ciclano por sua causa. Você vai falar, o quê? O quê? Tu é adulta. Tu é adulto. Vocês resolvam isso entre vocês, não me põe nesse rolo não. Se você fosse adulto, falando com adulto, ele ia falar isso. Agora a criança não pode, né? Aí vocês massacram os filhos de vocês. Com um monte de peso que não é responsabilidade deles. Adultos lidam com problemas de adultos. Crianças são crianças. Entende? Então, vá conversar com seu parceiro e vá correr atrás de resolver essa história. Me posicionei, pontuei com ele insatisfações e agora ele tem que me dar retorno. Se não me der, eu vou me desligar. Deixei isso bem claro. Tá aí, é isso aí. Mas eu saio como louca da história e fez isso porque eu sou culpada por chegar cansada do serviço. Por isso ele fez, só que foram inúmeras atitudes dele que me feriram. Pois é, aí vocês têm que fazer a conversação com foco na solução. Vocês têm que tirar o dedo do acusador. Já falei isso algumas vezes na live aqui. Você chegou agora, vou te pedir para assistir a live depois desde o início. Quer entender mais rápido? Kleber, não quero assistir a live desde o início, não. Quero entender como é que eu consigo melhorar essa dinâmica, eu consigo conversar com o raio do meu marido, que toda hora fica fazendo cena. Como é que eu consigo mudar essa dinâmica, a gente consegue ter uma conversa tranquila, sem brigar, sem bater boca, que a coisa flui e tudo mais. O que eu posso fazer agora, Kleber, para tentar resolver esse negócio? Porque eu não aguento mais, tá de saco cheio. Você clica na nossa bio ali, tem um link, tanto do TikTok quanto do Instagram.
tem lá o guia Como Ser Ouvido e Respeitado no Relacionamento. Ele vai te dar alternativas para você explorar com seu parceiro e testar para mudar a comunicação entre vocês e aí fazer as coisas acontecerem, ou pelo menos você ter a resposta. Ó, filhos nascem, crescem e vão embora. Não compensa. Não compensa manter um relacionamento por causa de filho. Não falo isso assim, falando, então lasque seus filhos. Muito pelo contrário. Os filhos vão crescer e vocês, enquanto pais, são responsáveis por cuidar para que eles não se envolvam em problemas de adulto fora da idade certa. Criança tem de ser criança. Problema de relacionamento é problema de adulto. Adultos resolvem isso. Entendeu? Adultos resolvem essa história. Dentro do aspecto, temos que aprender a fazer acordos e cumprir os combinados. É isso, gente. Acordos de casal. É uma das coisas que a gente mais coloca aqui. Adultos fazem acordos e decidem como vão fazer, o que vão fazer. Então, outra coisa que colocaram aqui, só para eu ler mais o último bloco aqui. Como ter um relacionamento saudável? Essa aqui tá fácil, né, gente? Vocês já estão comigo há 1 hora aqui. Vocês já entenderam. Quais são as bases de um relacionamento saudável? Como é que um relacionamento funciona? Conversação com foco na solução. Tira o dedo do acusador, tira o time da treta, de ficar um acusando o outro. Conversação com foco na solução. Valores do casal alinhados, conversados entre os dois, alinhados e, de preferência, no papel. Os casais que fazem terapia de casal com a gente fala, você vai escrever isso no papel. Você vai sentar com a tua mulher, você vai sentar com o teu marido, vocês vão passar um tempo conversando, vocês vão escrever quais são os 5 maiores valores que vocês como casal fecham. É segurança, é prosperidade financeira, sei lá, espiritualidade, como é que é o nome? Tem uma ONG, eu esqueci o nome para isso daqui. Vocês têm que fechar. E em cima desses valores, vocês constroem os projetos de vida de vocês. Porque se você construir um projeto de vida que não seja em cima desses valores, a chance de ele dar errado é altíssima. E aí vocês constroem esses projetos. E aí vocês caminham. Estou fazendo uma versão super resumida. A gente tem um curso inteiro falando sobre isso, que é o método Match Perfeito, né? MATCH. Que nesse momento ele está fora do ar. A gente vai, em breve, trazer novidades para vocês. Mas nesse momento o método Match Perfeito ele não está disponível. Então, nesse meio caminho, fazendo uma visão bem resumida disso daí, vocês precisam conversar. Adultos conversam. Então, vocês conversam com foco na solução, resolvendo os problemas da vida de vocês, alinham valores que são importantes para vocês, fazem os acordos de casal, fecham os projetos de vida. Putz, Kleber, mas isso daí dá muito trabalho, cara. Nossa, a gente vai passar um tempão fazendo isso. Sabe, vocês vão passar, sei lá, 1 mês, talvez, 2 semanas conversando sobre isso. O que são 2 semanas em cima de 10 anos, 20 anos, 30 anos caminhando? As coisas são chatas quando você não vê futuro e não vê o valor que você está agregando. Chato mesmo, gente, é você viver 1, 5, 10, 15 anos em um relacionamento que você vê que não caminha. Que você sente que você está dando murro em ponta de faca. Em que você sente que seu parceiro não, a pessoa que está do teu lado não é teu parceiro de vida. Isso é que cansa. Isso é que é chato. Agora, parar para conversar com o teu parceiro, fechar os acordos de casal e caminhar, aí vem isso daí. Por quê? O amor vai resolver. O amor não vai resolver isso. Vou lembrar uma coisa, eu falo 10 vezes numa live. Só o amor não basta para manter um relacionamento. Existem casais que se amam e se separam. Já vi diversas vezes isso acontecer. Se os casais entendessem a teoria do cobertor pequeno, eu entenderia como levar discussões. Exato, a gente dá mais trabalho ter um casamento desestruturado e sem objetivo comum. Perfeito. Perfeito. É isso que dá trabalho. A gente conversa e se entende, só que ele dorme, esquece ou finge ou sei lá. Então ele não está se comprometendo de verdade. Teve uma vez uma seguidora que entrou em contato comigo e falou assim, Kleber, olha só, eu converso com meu marido,
A gente fecha as coisas. Ele diz que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Passa uma semana, ele esquece. E aí quando eu vou lembrar ele fala, não, mas eu não combinei isso com você, não, eu não lembro de ter falado. Eu falei, minha querida, põe no papel. Escreve isso. Conversa com ele. Não, peraí. Vamos escrever aqui. Escreve. Põe no papel. Se no começo dá trabalho, porque dá trabalho mudar um condicionamento já aprendido ao longo de vários anos, vocês escrevem isso, preguem na frente da geladeira. Ponham num lugar que não tem como vocês não verem. Porque senão fica muito fácil ele dizer, eu esqueci, não é assim. Ele só está manipulando a situação. Ele está te manipulando. Ele não quer mudar de verdade. Ele só está simplesmente ganhando tempo. Compreende? E você está caindo nesse papinho mole, porque você quer que o relacionamento dê certo. Só que só você querer que o relacionamento dê certo não é suficiente para o relacionamento dar certo. Uma andorinha só não faz verão, não é isso que faz o ditado? Precisa de 2 pessoas comprometidas para fazer o relacionamento dar certo. Beleza, gente? Olha só, o que eu vou pedir para vocês aqui? Vou pedir um favorzão. Você que chegou agora e não conhece a gente, segue a gente. Vocês viram aqui que a gente entrega conteúdo. A gente quer que cada vez mais casais entendam que é possível ter um relacionamento equilibrado, saudável, em que vocês consigam se amar, se respeitar e tudo mais, mas que precisa fazer uma construção a 2. Então, se você não está seguindo a gente até agora, segue a gente. Se você segue a gente agora e sabe o tanto que a gente entrega, eu vou te pedir um favor, pega essa live aqui agora e encaminha para aquela pessoa que se sente que precisa ouvir isso aqui também. Está reclamando do parceiro, está falando um monte de coisa e de repente não está conseguindo enxergar coisas que você viu aqui agora. Então, encaminha para ela. E você aqui, que está comigo aqui no Instagram, salva essa live. Porque você vai precisar ouvir isso de novo. Vai passar, é tanta coisa. Vocês vão ver, quando você assistir essa live pela segunda vez, você vai ver o tanto de informação que eu passei aqui de uma maneira rápida, em 1 hora e pouco. Isso daqui se eu fosse destrinchar, a gente ia passar uma semana conversando sobre os meandros. Eu quis passar para vocês uma visão geral do que é importante no relacionamento. Do que vocês precisam fazer para não ficar dando murro em ponta de faca, ficar insistindo na mesmice. Então, façam isso. Que live incrível. Depois de muita terapia, superei a apego emocional. 5 anos me desrespeitando para ser amado e ter família. Ontem conversei e pedi divórcio. Estou me preparando para sair. Obrigado. É isso, você escolheu a tua vida. Então, mete o dedo no coração aí. Compartilhe com a pessoa que você sente que vale a pena isso daí. Salva essa live. Você quer entender como melhorar o relacionamento e tudo mais? Clica na nossa bio. Faz o quiz do Guia Core. Vê como é que é. Se dá a oportunidade. Vai lá. Adquire o guia, vai ter um monte de bônus lá que vocês podem ver. Não gostei, acho que não é para vocês. Tem 7 dias, é só clicar lá, em 7 dias vocês recebem de volta o dinheiro de vocês. Ele tem garantia, é pela lei, gente. Não é nem o que eu quero ou não quero, não. A lei diz que eu tenho que dar 7 dias de garantia. Então, assim, não tem muito o que fazer. Arrisque, ouse, tente o diferente. Você está dando uma chance para a sua relação caminhar um pouco melhor naquilo que você quer, ou muito melhor, dependendo do tanto que vocês conseguirem alinhar. Mas enfim, é isso. É muito bom ter vocês aqui. Estou muito feliz. E é o seguinte, a Agatha mandou um beijão para vocês. Diz que semana que vem ela vai estar aqui sim. Essa semana por isso daí, ó. Muito edificante. Obrigado, obrigado. E a gente se vê então na próxima quinta-feira, por volta às 18 horas, aqui na mesma bate-hora, no meu bate-canal. Tá bom? Ó, beijão. Até mais para vocês. Até a próxima live, tá bom?